31ª Sessão Ordinária, 14 de setembro de 2015. Invocando a Deus e pela grandeza do município de Cachoeira Dourada, do Estado de Goiás e da Pátria, declaro aberta a 31ª Sessão Ordinária da 33ª Sessão Legislativa da 8ª Legislatura da Câmara Municipal de Cachoeira Dourada. Convido, neste momento, o membro da Igreja Presbiteriana Renovada, Célio Moreira, para fazer uma oração. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores vereadores. Bom dia, plenária. Agradeço a Deus por essa oportunidade, por Deus nos conceder essa honra, esse privilégio de estarmos reunidos aqui nesta manhã para discutirmos assuntos relacionados à comunidade, relacionados ao bem-estar de nossa cidade. Vamos estar então clamando a Deus para que Deus esteja abençoando esta reunião, direcionando esta reunião e que os propósitos divinos, que são soberanos sobre as nossas vidas, que eles sejam levados em consideração sobre tudo aquilo que a Câmara vier se dispor a discutir aqui e a aprovar, que realmente a vontade de Deus seja colocada acima de todos os projetos pessoais, das intenções pessoais, e que se assim procedermos, nós teremos a certeza de que o bem público sairá ganhando. Convido a igreja, a plenária que fique de pé, para que está elevando a Deus agora uma oração, pedindo a direção, a unção e a orientação do Espírito Santo sobre estes homens que foram escolhidos pelo povo, mas que foram chamados, capacitados por Deus e que realmente a vontade de Deus se cumpra na vida da Câmara Municipal de Cachoeira Dourada. Senhor nosso Deus e nosso Pai Santíssimo, nós te agradecemos e te louvamos, Senhor, por mais este dia de vida que o Senhor nos concede. Te agradecemos e te louvamos, ó Pai amado, por cada um destes vereadores que aqui estão, ó Pai, apesar de ter sido voltados pelo povo, mas nós sabemos, ó Pai amado, quem escolhe, quem capacita é o Senhor. E nada foge aos teus propósitos, Senhor, à tua vontade, ó Pai amado. Então nós clamamos a Ti, Senhor, para que o Teu Espírito Santo, ó Pai amado, seja derramado sobre a vida de cada um de nossos vereadores, Senhor, e que todas as decisões, Senhor, todas as orientações, ó Pai amado, que sejam aqui discutidas, ó Pai amado, que sejam, Senhor, aprovadas, que sejam de Teu propósito, ó Pai amado, e que sejam para o bem da nossa comunidade, Senhor. Que o Teu Espírito Santo esteja direcionando os corações de cada um destes vereadores, ó Pai amado, e que eles sejam ungidos, direcionados, capacitados, e que tudo que eles venham fazer, ó Pai amado, que seja no poder e na direção de Teu Espírito Santo, Senhor. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor, aquele que vive e reina para sempre, que nós clamamos por estas bênçãos, agora e sempre. Amém e amém. Obrigado. Agradecemos ao Célio Moreira pelas palavras e pela oração. Muito obrigado. Nos termos do artigo 146 do Regimento Interno da Câmara, declaro aberto o pequeno expediente. Solicito ao excelentíssimo senhor, primeiro secretário dessa casa, vereador Nicomedes Araújo Marques, para que faça a leitura da ata da última sessão ordinária desta Casa de Leis. Ata número 1557, da 30ª Sessão Ordinária, da 33ª Sessão Legislativa, da 8ª Legislatura da Câmara Municipal de Cachoeira Dourada, Estado de Goiás. Aos 7 dias do mês de agosto do ano de 2015, às 8h30, no horário regimental, no plenário da Câmara Municipal de Cachoeira Dourada, sob a presidência do senhor vereador Saulo Oliveira Rodrigues, reuniu-se ordinariamente os vereadores Antônio das Graças Naves, Antônio Donizete Momenté, Isaías Pereira da Silva, João Batista de Souza, Natália Carmadelli Cajazeira Prates,
Nicomés Araújo Marques, Saulo Oliveira Rodrigues, Soneir Edmar Simões. Havendo o número legal, o senhor presidente, sob a proteção de Deus, declarou aberta a presente sessão ordinária. Solicitou o pastor Hélio da Igreja Assembleia de Deus para que procedesse com uma oração, o que foi feito. Ato seguinte. O senhor presidente solicitou ao primeiro secretário Nicomés Araújo Marques que procedesse à leitura da ata número 1556 da 29ª sessão ordinária, da 33ª sessão legislativa, da 8ª legislatura da Câmara Municipal. O presidente colocou a ata em discussão. Em sequência, a ata número 1556 foi colocada em votação, a mesma aprovada por unanimidade e assinada pela mesa diretora. Em seguida, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário, vereador Nicomés Araújo Marques, para que fizesse a leitura do projeto de lei legislativo número 001/2015, que dispõe sobre corte do serviço de fornecimento de energia elétrica e água do município e de Cachoeira Dourada e da outras providências, de autoria do senhor vereador Isaías Pereira da Silva, e do projeto de lei enviado pelo Poder Executivo número 049/2015, que autoriza defetação de parte da área da Praça 7 de Setembro, para que se promova a regularização fundiária do local e da outras providências. O presidente declarou o momento oportuno para a apresentação de matérias. A senhora vereadora Natália Carmarelli Cajazeira Prates fez a leitura do requerimento número 006/2015, que requer cópia de todos os processos licitatórios e dos contratos da empresa, inclusive termo de reverência do contrato de Camila Marques Santos, ME, e da outras correntes. O senhor presidente declarou aberta a ordem do dia. O senhor presidente colocou o projeto de lei número 049/2015, enviado pelo Poder Executivo, em discussão. Em seguida, colocou o projeto de lei número 049/2015, enviado pelo Poder Executivo, em votação, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, o senhor presidente colocou o projeto 001/2015, enviado pelo Poder Legislativo, em discussão. Fez o uso da palavra o senhor vereador Isaías Pereira da Silva, Soneir Edmar Simões, Antônio das Graças Naves. Logo após, o senhor presidente colocou o projeto número 001/2015, enviado pelo Poder Legislativo, em votação, sendo aprovado por unanimidade. O senhor presidente colocou o requerimento 06/2015 em discussão. Fizeram uso da palavra os senhores vereadores Antônio Donizete Momenté, Natália Carmarelli Cajazeira Prates, Soneir Edmar Simões, Antônio das Graças Naves. Em seguida, o presidente colocou o requerimento número 006/2015 em votação, sendo aprovado por unanimidade, em primeira e única votação. O senhor presidente deu encerrada a ordem do dia. Ato seguinte. O senhor presidente deu início ao grande expediente, franqueando a palavra aos nobres vereadores. Fizeram uso da palavra os vereadores Antônio Donizete Momenté, Soneir Edmar Simões, Natália Carmarelli Cajazeira Prates, Antônio das Graças Naves, Nicomés Araújo Marques, Isaías Pereira da Silva e Saulo Oliveira Rodrigues. O senhor presidente convidou os nobres vereadores para a próxima sessão ordinária a se realizar no dia 14 de agosto do ano presente, no horário regimental. Nada mais havendo a tratar, o presidente, sob a proteção de Deus, declarou encerrada a presente sessão e, para constar, lavrou-se a presente ata, a qual, depois de lida e aprovada, vai assinado pela mesa diretora. A ata de número 1557 está em discussão. Está em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovada. Solicito ainda ao primeiro secretário, vereador Nicomés Araújo Marques, para que faça a leitura da ata da última sessão extraordinária. Ata número 1559,
da segunda sessão extraordinária da 33ª sessão legislativa da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Cachoeira Dourada, Estado de Goiás. Aos 14 dias do mês de agosto do ano de 2015, às 10 horas, no plenário da Câmara Municipal de Cachoeira Dourada, sob a presidência do senhor vereador Saulo Oliveira Rodrigues, reuniu-se extraordinariamente os vereadores Antônio das Graças Naves, Antônio Donizete Momenté, Isaías Pereira da Silva, João Batista de Souza, Mária Evangelista da Silva, Natália Camadela Cajazeira Prates, Nicomés Araújo Marques, Saulo Oliveira Rodrigues, Soneir de Mar Simões. Havendo o número legal, o senhor presidente, sob a proteção de Deus, declarou aberta a presente sessão extraordinária. Solicitou ao secretário Estepan Edson para que procedesse a leitura de um trecho bíblico, o que foi feito. Ato seguinte, senhor presidente, solicitou ao primeiro secretário Nicomés Araújo Marques que procedesse à leitura da ata número 1558, da primeira sessão extraordinária da 33ª sessão legislativa da 8ª legislatura da Câmara Municipal. O presidente colocou a ata em discussão. Fizeram uso da palavra a vereadora Natália Camardelli Cajazeira Prates e Nicomés Araújo Marques. O presidente solicitou ao secretário Estepan para que fizesse correção da ata. Em seguida, o presidente solicitou ao primeiro secretário Nicomés Araújo Marques para que fizesse a leitura dos trechos alterados. E pela segunda vez colocou a ata número 1558 em sequência. A ata número 1558 foi colocada em votação. A mesma aprovada por unanimidade e assinada pela mesa diretora. Ato seguinte. O senhor presidente solicitou ao secretário Estepan Edson para que fizesse leitura da denúncia devidamente protocolada na Câmara Municipal de Cachoeira Dourada, Goiás, feita pela cidadã Núbia de Oliveira Santos, tendo como denunciado o irmão senhor Joselir Soares da Costa, em atendimento ao decreto-lei número 201/67. Em seguida, o presidente colocou a denúncia em discussão. Fizeram uso da palavra os vereadores João Batista de Souza, Isaías Pereira da Silva, Antônio Donizete Momenté, Antônio das Graças Naves, Soneir de Mar Simões, Natália Camadela Cajazeira Prates. Com a anuência do senhor presidente, fez o uso da palavra o vereador Isaías Pereira da Silva, Mária Evangelista da Silva, Nicomés Araújo Marques. Em seguida, o presidente colocou em votação para o recebimento da denúncia, sendo aprovado por maioria, qualificando dos vereadores, sendo apenas 3 votos contrários ao recebimento da denúncia. Em ato contínuo, o presidente solicitou ao secretário Estepan Edson para que fizesse a leitura do artigo 5º, parágrafo 2º do Regimento Interno, que foi feito. Recebida a denúncia, e o presidente declarou aberta o processo de instalação da comissão processante. Solicitou ao secretário Estepan Edson para que procedesse o sorteio para definições dos membros da comissão processante. Convidou os vereadores Isaías Pereira da Silva e Natália Camardelli Cajazeira Prates para que conferisse as cédulas, acompanhasse todo o processo, e foi feito em ato contínuo. Após o sorteio, ficou definido que os membros da comissão processante seriam eles, por ordem de sorteio, Antônio Donizete Momenté, Nicomés Araújo Marques, Soneir de Mar Simões. Nada mais havendo a tratar, o presidente, sob proteção de Deus, declarou encerrada a presente sessão. E para constar, lavou o seu presente ato, o qual, depois de lida, aprovada, vai assinada pela mesa diretora. A ata de número 1559 está em discussão. Está em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovada. Solicito ao secretário desta casa, Estepan Edson, para que faça a leitura do parecer enviado pela CPI, Comissão Processante de Inquérito, que foi protocolado no dia de hoje, às 8 horas da manhã. Parecer
enviado pela Comissão Processante de Inquérito à Casa de Leis no dia 14/9, às 8 horas. Voto do vereador Nicomedes Araújo Marques. Objeto, portaria número 014/2015. Autora, Número de Oliveira Santos. Esse procedimento administrativo trata da comissão processante instaurada pela portaria 014/2015, em relação ao prefeito de Cachoeira Dourada, José Lir Soares da Costa, motivada por suposta irregularidade cometida no contrato administrativo número 026/2014, cujo objeto foi a alienação de um bem imóvel de propriedade deste município. Segundo a denúncia de Núbia Oliveira Santos, instaurado o procedimento dessa Câmara, o prefeito foi notificado e apresentou defesa prévia. Em seguida, foi designada a sessão extraordinária para decidir quanto ao arquivamento ou prosseguimento de denúncia. Feito esse registro, passo a decidir. O artigo 5º do Decreto-Lei 201/67 prevê que, recebendo o processo, o presidente da comissão iniciará os trabalhos dentro de 5 dias, notificando o denunciado com a remessa de cópias da denúncia dos documentos que instruem para que, no prazo de 10 dias, apresente defesa prévia, por escrito, indique as provas, prevê prosseguir e arrole testemunhas, até no máximo de 10. Decorrido o prazo de defesa, a comissão processante emitirá parecer dentro de 5 dias, opinando por prosseguir ou arquivar a denúncia, o qual, neste caso, será submetido ao plenário. Recebido o processo, foi constituída essa comissão, que, depois de formalidades iniciais, notificou o prefeito para apresentar sua defesa. No prazo legal, o prefeito apresentou defesa prévia, regularmente subscrita por advogado, exposto suas razões e arrolando 8 testemunhas a serem ouvidas de forma da lei, mediante prévia notificação. Assim, o feito encontra-se apto para receber o parecer preliminar previsto no artigo 5º, inciso 3º, parte final do Decreto-Lei 201/67. Desde que tomei ciência da denúncia, procurei me informar sobre o conteúdo, bem como sobre as questões procedimentais que o envolvem. A denunciante alega que existiria irregularidade no processo licitatório, objeto de concorrência pública número 001/2013 e no respectivo contrato administrativo número 026/2014. Além de alegar irregularidade na destinação de recursos provenientes à venda do objeto na área do objeto de lei número 655/2013. Após a necessária análise, trago o presente voto, com firme convicção de que a denúncia não será recebida, pois estariam acolhendo denunciandos vazio, com evidentes interesses políticos e eleitorais. Do princípio, registro entender de que a Câmara Municipal não pode processar e notificar representantes, uma vez que a mesma cuida de matérias exclusivas, competência do Poder Judiciário, conforme regra explícita no Decreto de Lei 201/67. Excitada denúncia entende a teoria havida oferecer ofensas à Lei 8666/93, Lei das Licitações, uma vez que, segundo a sua ótica, teria havido alteração indevida no contrato administrativo número 026/2014. A denúncia trata, em tese, de crime de responsabilidade que teria sido cometido pelo prefeito José Lir Soares da Costa, mediante alteração indevida no documento público. Consiste esse o contrato administrativo número 026/2014. E o próprio decreto de lei 201/67, que define a alteração para proceder e julgar o eventual prática delitosa, sugeria a denúncia no artigo 1º, no referido diploma legal, prevê. Artigo 1º. São crimes de responsabilidades dos prefeitos municipais, sujeito a julgamento do Poder Judiciário, independente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores.
apropriar-se de bens de renda pública e desviar-se em proveito próprio ou alheio. Utilizar-se indevidamente dos proveios públicos ou alheios, de bens, rendas e dos serviços públicos. Desviar ou aplicar indevidamente rendas e verbas públicas. Negar e executar a lei federal, estadual ou municipal, ou deixar de cumprir ordens judiciais, sem dar motivos da recusa ou da impossibilidade por escrito à autoridade competente. Embora o denunciante não faça o enquadramento legal de sua denúncia, mostra-se evidente que a imputação estaria enquadrada no inciso 1º, 2º e 3º, ou no 14º do artigo 1º do Decreto de Lei 201/67, pois as demais hipóteses daqueles dispositivos legais não têm pertinência com o caso concreto. Por primeiro, é oportuno destacar que esta Casa de Lei autorizou formalmente a alienação do imóvel, cuja venda é questionada. Portanto, a autorização legislativa não falta, sendo a destinação comprovada, não havendo a ser falar em desvio de recursos públicos em proveito próprio ou de terceiro. Ratifico o registro no sentido em que a denúncia sugere uma das hipóteses do artigo 1º do Decreto de Lei 201/67, sobre a competência de processar e julgar de tal matéria. Há, inclusive, decisão do Supremo Tribunal Federal. O seguinte sentido. O STF considerou que as infrações constituídas no artigo 1º do Decreto de Lei 201/67 são crimes comuns, sendo de competência do TJ. Também o STJ já decidiu sobre a mesma competência, fazendo da seguinte forma: administrativo e processual civil, recursos especiais, ação civil pública, por atos de improbabilidade administrativa, prefeito, implicação da lei, número 8.429 de 92, e do decreto número 201/67, na forma concomitante, ato improbo, que também pode configurar crimes funcionais, inexistência de bis in idem, juiz singular, civil do Tribunal e de Justiça, implicabilidade do procedimento do Supremo Tribunal Federal, reclamados pelo número 2139, Rio de Janeiro, insum. Segundo, deferás a consulta tipificada no inciso do artigo 1º do Decreto de Lei número 201/67, versam os crimes funcionais ou crimes de responsabilidade impróbios praticados pelo prefeito, cuja instauração de processo criminal, independentemente de autorização dos legislativos municipais, e ocorre em âmbito de Tribunal de Justiça, vi que inciso 10º dos artigos 29 da Constituição Federal, ainda nesse sentido, o artigo 2º dispõe de crimes previstos nos dispositivos anteriores, são regidos pelo Código de Processo Penal, com algumas alterações. O processo dos crimes deferidos no artigo anterior é comum do juiz singular, estabelecido pelo Código do Processo Penal. Assim, só cabe à Câmara Municipal processar e julgar o prefeito quando o mesmo seja imputado qualquer das infrações previstas nos artigos 4 do referido Decreto de Lei 201/67, e que não é o caso, conforme se conclui pelo conteúdo da denúncia e pela análise aqui realizada. É importante destacar que o mesmo fato postos à denúncia sob a análise
foram objeto de apreciação da Comissão Especial de Inquérito, a CEI, cujo relatório final concluiu: diante do todo o exposto, em atendimento ao artigo 78 da LOM, do artigo 17, inciso 3º da Constituição do Estado de Goiás, encaminha-se ao Ministério Público Estadual para apuração dos fatos que geram lesão aos princípios da administração pública municipal, ao Tribunal de Contas do Estado, TCMGO, para responsabilizar decorrentes à inaplicabilidade da Lei de Responsabilidade Fiscal e de Orçamento. Portanto, está claro que a Câmara Municipal, corretamente, já inclinou-se às competências para análise da denúncia, sob contendo, remetendo-se aos órgãos competentes para processá-la e julgá-la. Isso posto, preliminarmente, diante da incompetência absoluta dessa Câmara Municipal para processar e julgar o prefeito municipal pelos fatos alegados da denúncia. Voto pelo arquivamento da denúncia, inclusive porque esta Câmara, pelos seus órgãos próprios, já deve ter cumprido a decisão da SEI, fazendo-se as remessas da matéria ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas dos municípios. Caso essa comissão processante resolva decidir contra o que a Câmara já decidiu, entende que a denúncia não tem sustentação de fatos ou de direito pela razão que passo a expor. Na condição de vereadores, temos o dever de interromper denúncias vazias, cheias de motivações eleitorais. O Legislativo, através de uma comissão, e particularmente do seu plenário, deve atuar de forma a garantir o cumprimento das motivações reais, considerando que início de sua inquisição contra o prefeito, seja qual for o motivo, irá ferir sua honra e sua imagem, em prejuízo para o município que administra. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu sobre tema com a seguinte decisão: as denúncias genéricas que não descrevem os fatos e sua devida conformação não se coadunam com os postulados básicos do Estado de Direito, mas, quando fazer imputações vagas, está a se violar também os princípios da dignidade da pessoa humana, que entre nós tem base positiva no artigo 1º, 3º da Constituição, como se sabe, na sua acepção originária. Este princípio proíbe as atualizações ou transformações do homem no objeto de processo de ação estatais. O Estado está vinculado aos deveres e respeito à proteção do indivíduo contra a exposição de ofensas ou humilhação. Daí a necessidade de rigor da prudência por parte daqueles que têm o poder de iniciativa nas ações penais e aqueles que podem decidir sobre os seus recursos. O presente caso se amolda em decidir o corte maior do país. A presente caso se amola ao que decidir a Corte Maior do país, pois o processamento da denúncia sobre análise impura danos ao prefeito, que, conforme pôde apurei, não praticou qualquer ato ilícito. Assim, profiro meu voto com base na verdade real, deixando de lado eventuais interesses políticos. Nessa situação, entendo estar agindo com juízo, como juiz. E com tal entendimento de um julgamento deve ser despedir das diferenças políticos eleitorais, que eventuais separam-se os titulares de interesses temporários e passageiros. A denúncia se limita a afirmar que existiriam dois contratos
que, portanto, haveria fraude, alegando ainda a destinação incorreta de recursos provenientes de vendas da área pública, mas sem mencionar nem quais seriam as irregularidades. Sem embargo, ao meu entendimento, no sentido de que compete apenas ao Poder Judiciário apreciar a presente denúncia, que repente-se já foi encaminhada ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas dos Municípios, apresento meu voto no sentido de que a denúncia, sob comento, deve ser arquivada. Minha conclusão se fixa no entendimento em que, por equívoco da redação original, a minuta do primeiro contrato fez-se entender ao conteúdo exposto do edital, portanto, não poderia mesmo prevalecer. O edital que instaurou o processo de vendas do imóvel da propriedade do município de Cachoeira Dourada fixou de forma expressa que o pagamento deveria se dar em duas parcelas, sendo a primeira em moedas e a segunda através de investimentos no bosque de nossa cidade. A primeira minuta contratual, por equívoco dos servidores municipais, que a digitou, não deixou claro a forma de pagamento do preço. Verificado o engano, foi realizada nova digitação, com a divisão dos preços em duas parcelas, sendo a primeira delas em moeda e a segunda em investimentos na conservação e no reflorestamento do bosque, tendo os pagamentos sido realizados sem qualquer prejuízo ao erário, em benefício ao político ou a um particular, não havendo a se falar em ato improbo com relação a isso. Realizado-se o negócio jurídico do contrato definitivo, foi publicado conforme exigido as regras expressas no artigo 37 da Constituição Federal, cuja redação indica. Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer poder da União e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade e da publicidade. Seguindo as regras constitucionais, apesar do contrato correto, apenas o contrato correto, isso é, aquele que prevê as formas de pagamento conforme o edital, foi publicado e, de consequência, tornou-se eficaz. O primeiro contrato, obviamente, não foi publicado. Contrato não tem, portanto, não tem qualquer validade. Sustentar o contrário, como fazer o denunciante, é colocar os interesses políticos acima dos interesses administrativos. No caso concreto, houve simples erro material de redação na primeira minuta. Verificou-se o equívoco, realizou-se a retificação. A proposta do prosseguimento da comissão processante, sem dúvida, quer desconhecer a realidade dos fatos, aguardando-se as meias verdades para surgimento de infração administrativa que, entretanto, não ocorreu. Os recursos financeiros provenientes da venda imobiliária foram aplicados no pagamento de obrigações de previdência sociais próprias e geral, que se encontra-se sob parcelamento. Portanto, satisfatória a aplicação. Razão pela qual a matéria da averiguação da possível irregularidade continua sendo tema de afeto de apreciação do jurídico. Com essa razão, conclui-se ser evidente a improcedência da denúncia sobre análise que motiva o arquivamento do presente feito, sob pena de colocarmos em risco a credibilidade dessa Casa de Leis. Em fase de exposto, nos termos do artigo 5º do inciso 3º do Decreto de Lei 201/67, voto pelo arquivamento do presente feito, a fim de submeter essa proposta ao plenário da Casa de Leis, para os devidos fins. É como voto. Cachoeira Dourada, Goiás, 4
de setembro de 2015, Nicomedes Araújo Marques, membro da CP. O momento é oportuno para apresentação de matérias. Não havendo nenhum vereador apresentar matérias, passamos à ordem do dia. O parecer da Comissão Processante de Inquérito, CPI, colocado aqui hoje na Câmara pelo vereador Nicomedes Araújo Marques, está em discussão. Pela ordem, a nobre vereadora, doutora Natália. Ouvi o relatório final, agora de manhã, não pude acompanhar por papel, porque não tive, só ouvindo. Onde ele fala aqui, vou começar pelo final. Quando ele fala simples erro material na primeira minuta. Né? Na CEI, onde eu estava presente, a gente viu que todo o problema foi que foram apresentados 2 processos para a gente, na verdade, 2 processos, e aí foi que nós deparamos com 2 materiais com a mesma data, com o mesmo número, e com assuntos diferentes. Nós fomos olhar quais que eram as diferenças. Em um contrato, tinha assinatura dos 2 donos da empresa, no outro contrato, apenas de um dono. E aí não é simples erro, já que a gente tem um contrato, teria que ser assinado pelos 2 donos. O contrato que eles falaram que era o verídico, ele tinha assinado apenas por um dono, então é um erro. Né? Foi dito que foi pago o RPPS também com o dinheiro, e a gente perdeu um tempo enorme da CEI, porque a gente acreditou que realmente tinha sido pago o RPPS. Depois de muito procurar, foi que nós vimos que a saída do dinheiro não batia com nenhum dos pagamentos feitos ao RPPS, e que, então, que o dinheiro tinha sido usado em outro gasto, né, que batia com a folha de pagamento. Mas e o dinheiro da folha de pagamento? Aonde estava? Né? Então, na melhor das hipóteses, o dinheiro foi gasto na folha de pagamento, na pior das hipóteses. Né? Então, não foi um simples erro material. Quando eles falam sempre em política, nós aqui fazemos política, né? Onde a maioria de 9 vereadores tem a decisão. Né? Realmente, quando fala em competência da Câmara, foi escrito isso no relatório, nós temos a competência, nós temos o dever, nós recebemos, e não é pouco, para trabalhar aqui na Câmara. Né? Nós temos uma assessoria jurídica, uma assessoria contábil, né? Nós temos os nossos ideais, as nossas responsabilidades, e nós somos representantes da nossa população. Então, realmente, eu acho que cabe a competência à Câmara. Onde está citado incompetência à Câmara, eu realmente não concordo plenamente. Também foi falado que o Supremo Tribunal Federal considerou infrações, cita algumas infrações como crimes comuns. Né? Realmente, contrato diferente de minuta, para mim, não tem como ser um crime comum. No relatório final, realmente, da CEI, a gente encaminhou ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, né? Realmente faz parte do processo, e todo mundo sabe que eles também questionam. Foi para o Ministério Público, foi para o Tribunal de Contas, agora tem que vir à Câmara, para nós darmos andamento aqui na Câmara também. Também foi citado logo no início do relatório sobre apropriar-se de bem como um dos crimes, né, que é julgado do prefeito, desviar ou aplicar de forma indevida verbas públicas. Todo o comentário aqui foi iniciado justamente porque a venda de um terreno, né, deve ser usado para a gente fazer investimentos em praças, em hospitais, né, a gente na parte turística da nossa cidade, e esse dinheiro foi questionado, porque não foi aprovado pela Câmara para ser usado em nenhum outro fim,
né? Então, fica aqui um dos principais motivos da CEI, né, e depois da CPI, que foi o desvio, né, a aplicação irregular do dinheiro de verba pública. Foi por um motivo, sim, da folha de pagamento, mas a gente retorna a esse assunto, que a folha de pagamento foi paga, mas e cadê o dinheiro da folha de pagamento? Né? Então, a gente tem essa crítica que a gente realmente não conseguiu, com a parte contábil, toda que foi investida na CI, na CPI, achar aonde foi investido o dinheiro. Isso que eu tinha anotado, né, não tive ele para ler, só acompanhando via ouvido, foi o que eu consegui pegar aqui para poder comentar agora. Nós não tiramos, nova vereadora, uma cópia para cada, porque foi protocolado hoje nesta casa, tá? Só a título de esclarecimento. O parecer continua em discussão. Pela ordem, novo vereador Tunicão. Antes de eu comentar, já vou dizer que eu sou contra o arquivamento dessa CPI. Meu voto vai ser contra esse parecer do Nicomedes. Eu vou votar por Cachoeira Dourada. E também já vou começar falando a respeito, que está falando que é político. Político nada. Nós somos políticos, sim. Mas se a Câmara não tiver a responsabilidade de fiscalizar o Poder Executivo, que é o prefeito municipal, se nós não puder, pode fechar essa Câmara. Não precisa de Poder Legislativo, aqui vai ter só o Poder Judiciário e Poder Executivo. E o Poder Legislativo? Para que nós foi constituído? É para fiscalizar o prefeito, sim. E está falando aqui, tem o artigo 4º da lei, do decreto de lei de 201, de 96, que fala assim, ó, o artigo 4 eles não citou superficialmente aqui no relatório dele, no parecer dele. Artigo 4º. São infrações político-administrativas dos prefeitos municipais, sujeitos ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. Por que nós estamos fora da lei? Por que a Câmara não está enganjada na lei? Lê o artigo 4º do Decreto Legislativo de 1966, que você vai, no 1996, né? Que vocês estão, pode conferir, pode entrar na internet. Então, nós temos poder constituído, sim, de fiscalizar, de julgar. E já foi dito pela nobre vereadora, está muito irregular, não existe isso. Você apresentar 2 contratos por uma Câmara de Vereadores, é abusando de nós, achando que nós temos cara de palhaço. Homem de Deus, faz as coisas certas, manda certinho, nós estamos aqui para defender. Mas vir fazer nós de palhaço, nós não vamos aceitar também, não. Por quê? Uma razão social onde tem um contrato de uma empresa, onde tem que ser os 2 para assinar. Eles fizeram os 2, olha a observação, que eu questionei a menina que foi no Oitiva, ela ficou meio assim, porque ela digitalizou, contrato 026/2014. No outro que eles fizeram o arranjo, ela escreveu na caneta, 026/2014, no mesmo dia, na mesma hora. Por que ela não imprimiu as 2 cópias, então, digitalizadas? São questionamentos que a gente acompanhou e a gente presenciou. Tem trem errado aí sim, cadê o dinheiro? Onde está o dinheiro? A princípio, tem muita gente pensando que nós concordamos com a venda daquela área na época. Foi dito por alguns vereadores dessa casa que o prefeito mesmo falou que investia, ia comprar o Hotel da Selva, que é lá onde a dona Tânia está trabalhando, tocando o bar dela lá, com muito trabalho, com muita dignidade. Ele falou que ia comprar, investir o dinheiro lá. Cadê? E na lei 655, está falando que o dinheiro é para ser investido no fomento turístico de Cachoeira Dourada. Não é nem na saúde, nem na educação, nem na folha de pagamento, nem no regime próprio de previdência, não. É para o fomento turístico de Cachoeira. Ele poderia muito bem ter usado esse dinheiro para qualquer outra coisa, mexer dentro do orçamento, mas teria que ter uma autorização do Poder Legislativo. Mas ele está falando que nós não temos poder de fiscalizar, porque acha que não precisa da Câmara, que a Câmara não é nada, não é um poder constituído do Brasil, que eu entendo que o Poder Legislativo é assim. E eu já vou falar para vocês, ele entrou com mandato de segurança, o senhor prefeito Joselito Soares da Costa, entrou com mandato de segurança contra o nosso presidente da Câmara e contra a CI e a constituição da CPI.
está aqui, ó, foi indeferido em primeira instância aqui, ó, pela doutora Iane, ó, ele já perdeu aqui. Então nós estamos certos, gente, não está errado não. Como que nós vamos arquivar um trem desse? Mas também não sou contra nenhum vereador que porventura vai votar a favor do arquivamento, porque cada um sabe o que está aqui, para que veio, qual que é a função do vereador, que se não souber não precisa nem de vir para cá. Peço para que não se manifestem. O parecer continua em discussão. Pela ordem, o nobre vereador Isaías Pereira da Silva. É trabalho de cada um, senhores. Eles têm de ser respeitados. Mas não significa que tem de ser respeitado que temos de concordar. Aqui é a casa da democracia. Cada um vota achando que está certo. Não concordo que, às vezes, companheiro vem querer pressionar os companheiros para votar, para que faças jus do que você pensa. E quero aqui responder alguma coisa. Sobre o relatório final, que foi dito que só foi apresentado hoje de manhã. Bom, na verdade, apresentado hoje de manhã, igual o mesmo da SEIC também, que foi apresentado no último dia 14, também só na parte da manhã. A questão do dinheiro, o dinheiro, eu acho que parece que tem alguns que esqueceu já. E aonde que alguns falam assim, não devemos olhar para o retrovisor. Já esqueceu que no ano de 2013, ali por volta de setembro, outubro, quando a prefeitura foi obrigado a pagar R$500 mil para o Banco Banif, que é onde que fraquejou os cofres públicos? Por favor. Por favor. Outra coisa. A assinatura nos contratos, eu acho que a parte que tem de reclamar é o outro sócio que não assinou o contrato. Penso eu que se eu tivesse uma sociedade com alguém, e alguém fosse aí assinar o contrato e eu não, então, quem teria de reclamar é eu. E a questão do voto, do arquivamento, sim ou não, eu voto sim para o arquivamento. E sem dúvida nenhuma. O parecer continua em discussão. Pela ordem, o vice-presidente dessa casa, vereador Mineirinho. Dizer também que sou contra o arquivamento dessa CPI. Acredito que ela tem que chegar até o final, né? E dizer que a cassação, a fiscalização também é competência da Câmara Municipal. Dizendo até então pelo novo vereador Tonicão, que ela já passou pela Justiça e foi negada. Se a gente estivesse fazendo coisa errada aqui, com certeza não tinha sido negada. Sou a favor da continuidade da CPI. O parecer continua em discussão. Pela ordem, o nobre vereador Soneir Truvão. Quero dizer aos senhores vereador que eu vou cumprir mais um tempo de serviço. Colegas vereador, estou votando a favor, junto com Isaías e você, Nicomedes, que eu quero que o prefeito, a cassação do prefeito, ele deve ser, nós vamos trabalhar, se for do prefeito ter ser cassado, ele vai ser cassado pelos vereadores. Mas nesse momento, o vereador Soneir vai estar junto com você e você, Nicomedes. E dizer
que todo vereador que trabalha aqui, doutora Natália, amigo Tunicão, tem competência, sim. Porque nós estamos aqui é para trabalhar. Mas eu quero que apura mais essa apuração. Qualquer coisa, qualquer denúncia que tiver aqui na rua, nós não podemos acatar sem ter prova. E a prova vai chegar. A hora que ela chegar, o voto do Soneir é fatal. Então, amigo Tunicão, doutora Natália, eu quero dizer a vocês que o nosso trabalho não para aqui, vai continuar. Por que vai continuar? Vai chegar o momento que nós vamos ter as provas na mão, tudo certinho, aí chegou o trabalho certo desse vereador Soneir votar. Quer dizer, senhor presidente, pela primeira vez que tem um mandato, nunca esperava passar por isso, é uma coisa ruim. Já teve isso aqui no outro mandato do Robes, eu acompanhava pelo rádio lá em casa, eu nunca esperava que fosse assim. Mas eu só quero fazer um julgamento certo. Eu quero que tenha mais prova aqui e nós vamos pedir mais prova. O meu voto não é assim, não. O meu voto, eu vou dizer a você. O senhor, como eu te conheço, é um político, vai estar aqui e vai ver quanto que é difícil ainda. Eu achei que não era isso que está acontecendo aqui. Mas essas coisas que estão acontecendo em Cachoeira Dourada, eu vou dizer aos senhores, falta um pouquinho de inteligência da gente, falta um pouquinho de quem administra Cachoeira Dourada, eu concordo com vocês, certo? Quer dizer que eu não estou julgando para não ser julgado. Agora, nesse momento, viu? Mas dizer que o povo da Cachoeira Dourada, do nosso município, do nosso distrito, de toda a zona rural, pode confiar nos vereadores. Os vereadores de Cachoeira Dourada não estão a favor do administrativo, não, é do lado do povo. A hora vai chegar. Eu sou a favor do arquivamento, nesse momento. O parecer continua em discussão. Pela ordem, novo vereador Tuniquinho. Vim nessa tribuna pela primeira vez sobre essa CPI, porque a gente, como sempre bate, é o melhor pelo povo, devido... Eu sei que, quando foi vender aquele terreno, eu procurei se era para comprar aquele hotel da Serra. Aí o prefeito falou que foi, porque se tivesse comprado não tinha esses problemas mais nada. Mas, felizmente, não comprou. Eu estou aqui para trazer sempre a verdade. Quando eu ganhei para vereador, sou uma pessoa assim, se eu dei a minha palavra, nunca voltei para trás. Até em negócio. Se eu fazer um negócio com você, posso tomar prejuízo. Eu penso primeiro para me fazer, mas depois que eu dei a minha palavra tem que valer, porque eu já estou bem maduro. E eu quero ver a continuidade da CPI. O parecer continua em discussão. Peço licença à mesa. Nobres vereadores, eu queria deixar bem claro aqui que essa é uma situação, Soneir, que também eu, como vereador, não queria passar por ela. Na verdade, a gente queria estar aqui, inaugurando obras, era fazendo tudo que esse pessoal está aqui, sonha por Cachoeira. Mas, infelizmente, não é isso que a gente tem visto na nossa cidade. E é por isso que eu, como vereador, voto a favor do prosseguimento da CPI.
certo? Para se investigar, porque quem vota a favor de se investigar, vota a favor do prosseguimento. Nós não estamos dizendo aqui já que tem cassação ou que não tem, mas que ainda vai ter um processo ainda. Ainda vai ser lá adiante se vai ser culpado ou inocente. Não tem ninguém aqui falando que tem culpado ou inocente. Hoje aqui essa votação é simplesmente para prosseguir ou para arquivar. Então o meu voto, ele é para prosseguir por esse motivo. E eu queria, só para esclarecer a todas as pessoas que estão aqui, e também a todos que nos acompanham agora através do site da Câmara, como que vai ser essa votação. Aqui na Câmara, existem matérias que precisam de votos da maioria simples e outras matérias, que é a de hoje, por exemplo, que são matérias relevantes, que precisa-se de uma maioria que chama qualificada. O que é isso? Maioria qualificada são 2/3 dos vereadores. Então aqui hoje, para prosseguir essa CPI, precisa de 6 votos. Por exemplo, se der aqui 5-4, ela não prossegue. Se der 6-3, prossegue. Então, precisa-se da maioria qualificada, de 6 votos. Então, eu queria dizer aos nobres colegas vereadores para prestar atenção na hora da votação, para não confundir, porque a gente não pode ficar aqui voltando atrás nas votações. O parecer da Comissão Processante de Inquérito está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo com o arquivamento da CPI, permaneçam como estão. Os contrários, que queiram o prosseguimento da CPI, se manifestem. Está o parecer rejeitado por 6-3. Então, quero esclarecer ao presidente da CPI, que é o vereador Soneir Truvão, para dar prosseguimento à CPI. Como queiram. Dou por encerrada a ordem do dia. Passamos ao grande expediente. A palavra está franca aos senhores vereadores. Pela ordem de inscrição, o nobre vereador Tunicão. Primeiramente, agradeço a Deus por mais um dia de vida, essa manhã maravilhosa que nós estamos vivendo, dia 14 de setembro de 2015. Quero cumprimentar os internautas que estão nos acompanhando. Quero cumprimentar o plenário aqui presente, na pessoa do meu pai, Arlindo Momenté, em nome desse grande homem ao qual eu me espelho. Eu cumprimento os demais presentes desse plenário. Quero cumprimentar a vereadora doutora Natália, minha amiga, minha companheira. Cumprimentar o meu companheiro, até o nome nosso, nós tivemos a graça de ser Antônio, né, Toniquinho? Te cumprimentar pelo seu trabalho, pela sua postura e pela responsabilidade ao qual você defende os interesses de Cachoeira Dourada. Quero cumprimentar o primeiro secretário dessa mesa diretora, meu amigo, vereador Nicomedes. Quero cumprimentar também o meu amigo, esse grande pessoa também, defensor dos pescadores de Cachoeira Dourada, Mário Evangelista, vice-presidente da mesa. Cumprimento o vereador, meu amigo, vereador também, Isaías Pereira da Silva, ao qual também já tive a honra e o prazer de fazer parte da mesa diretora na gestão 2013, ao qual foi tão bem conduzida por ele nessa Casa de Leis. Eu fui o primeiro secretário, para mim foi um prazer trabalhar com vocês, aí sei da sua responsabilidade com Cachoeira também. Quero cumprimentar meu amigo, meu companheiro, João Batista de Souza, João Sapateiro, um jovem dinâmico que também tem lutado em prol de Cachoeira Dourada.
Quero cumprimentar meu amigo Soneir. Para mim, ele é um paizão que eu tenho também. A gente chega na casa desse homem, ele recebe a gente tão bem, cuida tão bem das pessoas. Soneir, quero te cumprimentar, te agradecer por tudo que você também está fazendo aí, lutando em prol de Cachoeira. E não podia deixar de cumprimentar, mesmo que não está presente na mesa nesse momento, o nosso líder maior dessa Casa de Leis, o presidente da Casa, o vereador Saulo, com quem tem se posicionado dentro do regimento interno, dentro da lei, cuidando bem da nossa Câmara Municipal e do Poder Legislativo de Cachoeira Dourada. Serei breve em minhas palavras, mas tem algumas coisas que a gente não pode deixar, a gente tem que falar. É o seguinte, nós estamos convivendo com vocês sabem, né? A dificuldade dos nossos produtores rurais, onde o Tuniquim sempre tem defendido os produtores rurais, nós todos estamos aqui no Poder Legislativo defendendo, brigando, para que possa fazer essa patrulha rural, atender esses equipamentos, essas máquinas nossas, para que possa cuidar melhor das estradas do nosso povo trabalhador. Lá da zona rural é onde vem o leite, vem o arroz, vem o feijão, vem a carne, para nós colocar nos nossos pratos, para nos alimentar. Então, essa administração tem dado uma demonstração de desdeixo com os produtores rurais, com os pecuaristas. Nós precisamos resgatar isso aí, senhor prefeito. Vamos cuidar melhor dos nossos produtores rurais, dos nossos contribuintes de Cachoeira Dourada. Quero falar também a respeito do hospital. E ainda na presença do secretário que está aqui, para nós é um prazer, o secretário Alencar, te cumprimento, você está aqui na reunião, na Câmara Municipal, mas que nosso Hospital Municipal está precisando de uma reforma, e essa reforma é muito sonhada, para que a gente possa reformar o centro cirúrgico, colocar o centro cirúrgico funcionando, porque quantas pessoas já deixaram de ser cidadãos cachoeirenses, nascer em Cachoeira Dourada, por falta de o centro cirúrgico está funcionando. Para fazer uma cesariana, está aqui a doutora Natália, que tão bem atende as nossas gestantes de Cachoeira Dourada, não só de Cachoeira Dourada, mas de toda a região, e que a deputada Flávia Moraes mandou uma emenda de R$250 mil para ser investido na reforma do hospital, visando esse deslumbramento, para que possa reformar, secretário, o nosso centro cirúrgico, e também as demais instalações, ao qual o dinheiro der para fazer, para que a gente possa voltar a ter um atendimento cirúrgico, desses procedimentos cirúrgicos em Cachoeira Dourada também. Quero dizer também a respeito das contas, das dívidas, que a Prefeitura tem contraído e não tem pago. O doutor José é um exemplo disso. O doutor José tem um imóvel alugado ali na Rua 8, onde é funcionada a fisioterapia. Tem um ano que ele não recebe o aluguel. Aí disse que o prefeito falou que vai tirar a fisioterapia de lá. Aí ele falou, pode tirar, mas paga primeiro. Então, deixa o secretário da Finanças. Vamos cuidar, vamos pagar o doutor José, um homem tão trabalhador, tão honrado nessa cidade. Então, nós não podemos deixar que isso aconteça, que isso venha para vir aqui na tribuna da Câmara ter que falar isso. Isso é o mínimo, é a obrigação do patrão. É pagar. Pagar em dia. É obrigação, não é favor não. Pôr uma ambulância rodando, atendendo os pacientes, não está fazendo favor para ninguém não, é obrigação. Marcar uma cirurgia, organizar uma cirurgia para um paciente, não está fazendo favor não. Nós fomos eleitos, foi para isso. Então, é obrigação. Então, nós não podemos misturar essas situações. E uma vez que a gente assumiu essas responsabilidades, nós temos que cuidar bem mesmo do nosso povo. Eu não estou aqui, o secretário que está lá é uma pessoa boa, trabalhador, ele sei das dificuldades que você enfrenta lá, Alencar. Mas vamos trabalhar, vamos lutar junto para que a gente possa fazer aquele hospital, a Secretaria da Saúde, melhorar e atender bem melhor. Que já atende, mas nós queremos que nosso projeto é crescimento. E dizer também que para nós para os senhores vereadores, hoje essa votação que nós tivemos aqui, que nós fizemos, é um exemplo da democracia, do respeito, da dignidade de cada um
dos homens que compõem essa casa e dessa grande mulher. Porque aqui nós votamos um parecer onde teve votos contras e votos a favor. Não é por causa que o Nicomedes, um exemplo, falar seu nome, vereador, que ele votou, nós dois tivemos divergência de voto, ele não vai deixar de ser respeitado por mim, ele não vai deixar de ser meu companheiro, meu amigo, é um pai de família, nós somos pessoas. Então, quero parabenizar todos os vereadores por essa postura que nós tomamos, nós passamos essa prova de hoje, essa prova do respeito. E dizer, mais uma vez, o nosso governo, antigamente, o nosso prefeito, ele chegava às vezes nos eventos, onde no início do mandato, aí ele comentava, eu fiquei 8 anos em Itumbiara aprendendo. Eu vim para Cachoeira para reconstruir Cachoeira. Mas ele aprendeu com o melhor prefeito de Goiás, ex-prefeito de Goiás, que é o Zé Gomes. Tenho certeza que o Zé Gomes não ensinou ficar parado, esse parasmo dentro de Cachoeira, sem um planejamento, não. Tenho certeza. Bom, prefeito, levanta, sacode a poeira e vamos ver se nós fazemos alguma coisa para seguir o exemplo do Zé Gomes. E, mais uma vez, falta planejamento. A palavra continua franca aos senhores vereadores. Pela ordem de inscrição, a nobre vereadora doutora Natália Camardelli Cajazeira Prates. Quando terminou a leitura do relatório, foi tudo muito rápido. Aí agora eu vou dar só umas explicações mais técnicas, né? Porque a gente só citou aqui algumas das irregularidades, foram muitas, então eu citei as mais importantes que eu lembrei. Então, sobre a lei orgânica municipal, que é a nossa lei do nosso município, onde tem, número 1, os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função política, né, vai deixar de ter o cargo político que tem atualmente, a disponibilidade dos bens, seus bens serão cassados, né, ficam sob juízo, e o ressarcimento ao erário, que é devolver aos cofres públicos, na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo de ação penal cabível. Então, a gente aqui, entrando, continuando, fazendo o nosso trabalho, a gente vai ter todos esses respaldos, sem, por isso, o processo sair da área cabível, né, que é na parte do juiz. Outra coisa da lei orgânica municipal, nossa lei daqui do nosso município, o 12, processar e julgar o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores e afastá-los definitivamente de seus cargos ou mandatos pelo voto de 2/3 de seus membros, nos casos e condições previstas nessa lei orgânica e demais leis, e aí segue o texto. Então, nós temos todo o poder, tá? Nós somos eleitos e nós temos aqui a responsabilidade, por isso que são 2/3, é a maioria, para poder a maioria, então, poder decidir aqui nessa Casa de Leis. Porque se nós aqui da Câmara for frouxa, né, desculpe o termo, a população não será. Tá? Está todo mundo ativo, está todo mundo aí vistoriando, está todo mundo aí vendo o que está acontecendo. Eu vou aqui falar, eu tenho outra coisa que eu anotei, o STJ, né, da Justiça, disse que a Justiça e a Câmara têm essa competência, porque uma coisa era a responsabilidade política, outra a criminal e outra a civil. São visões diferentes. Tá? E eu vou aproveitar e falar que eu tive um congresso agora esses dias, no Rio Grande do Sul, viajei e voltei ontem, né, hoje de madrugada, e eu visitei uma cidade chamada Gramado, que eu já ouvia falar muito e não tinha ideia do que era Gramado. Quando eu cheguei na cidade, eu já me deparei com uma coisa diferente. Não tem cerca elétrica na cidade, a cidade bem bonita, calçadas, asfalto, mas uma beleza assim que do Sul a gente está acostumado a ver essas coisas. Aí eu perguntei ao rapaz, mas nossa, até a McDonald's daqui é diferente, ela é padronizada junto com a cidade. Natália, nós temos um plano diretor na nossa cidade impecável. Tá? A gente aqui segue as leis municipais, os vereadores aqui todos trabalham com turismo, a nossa cidade vive de turismo. São 33 mil habitantes, não tem desemprego. As pessoas que menos têm condições, têm casa 2 andares, carro, todas trabalham. As pessoas todas estão saindo das regiões para ir para Gramado trabalhar e quem sustenta a cidade é o turismo. Então, gente, existe, e aqui no Brasil, tá, lugares que conseguem viver de turismo.
tem uma beleza natural linda, nós também temos, entendeu? Caldas Novas vive bem, sustenta, consegue viver de turismo, a gente com a cidade pequena tem mais condições. Mas que cidade belíssima. Com certeza não tem um rótulo de Cachoeira Dourada. E a gente vê a cidade belíssima. Então, a gente vai lutar, porque a gente acredita que nossa Cachoeira Dourada pode ser uma Gramado, pode ser uma cidade sem desemprego, pode ser uma cidade que viva de turismo e que a gente consiga trazer conhecimento, que a cidade inteira do país conheça a nossa cidade, tão bonita que é a nossa cidade de Cachoeira Dourada, sem violência também. Porque lá eles têm aí eles mesmos protegem, igual nós aqui. Quando é uma pessoa estranha, diferente, que vê que pode ser suspeita, eles todos se juntam. Tá? E por isso que as casas lá nem cerca elétrica não tem. Fica aí a dica para a gente. Não havendo mais nenhum vereador fazer uso da palavra, fim do grande expediente. Nada mais havendo a tratar, convido os 9 vereadores para a próxima sessão ordinária, realizar-se no dia 15 de setembro, do corrente ano horário regimental. Com a graça de Deus, dou por encerrados os trabalhos dessa sessão.